Você já parou para pensar por que, em uma noite estrelada no Rio de Janeiro, você consegue ver as mesmas constelações que os povos antigos viam há milhares de anos? A Cruzeiro do Sul que brilha sobre Copacabana é a mesma que guiou nossos antepassados muito antes de existirem bússolas ou GPS. Hoje vou contar para vocês 5 histórias que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre a inteligência dos nossos ancestrais. 5 lugares no mundo onde povos antigos construíram verdadeiros computadores astronômicos usando apenas pedras, observação e uma sabedoria que, talvez, ainda não compreendemos completamente. Preparem-se para uma viagem no tempo que começa agora. E nossa primeira parada é no coração do deserto do Saara, em um tempo em que ele nem era deserto. Capítulo 1. O enigma de Nabta Playa. Quando o Saara era verde. Imaginem por um momento, é o ano 5000 a.C. Aqui no Brasil, os povos indígenas ainda estão desenvolvendo suas primeiras técnicas de agricultura. Do outro lado do mundo, no que hoje é o deserto do Saara, algo extraordinário está acontecendo. Mas espera, o Saara não era um deserto. Era uma savana verdejante, com rios, lagos e uma vegetação exuberante. Um paraíso que lembra muito nosso Pantanal durante a época das chuvas. Neste ambiente paradisíaco, um povo misterioso decidiu fazer algo que parece saído de um filme de ficção científica. Eles arrastaram blocos de granito pesando várias toneladas, imagine pedras do tamanho de um fusca, e as organizaram em círculos perfeitos. Quando os arqueólogos descobriram Nabta Playa no Sudão, em 1973, pensaram ter encontrado apenas mais um sítio pré-histórico. Até que começaram a fazer os cálculos. As pedras não estavam dispostas aleatoriamente. Elas formavam um mapa perfeito da constelação de Órion, mas não como ela aparece hoje. Como ela aparecia há 7000 anos. Para entender a magnitude dessa descoberta, é como se você encontrasse hoje um mapa das estrelas mostrando exatamente como elas vão estar no ano 9025. Impossível. Aparentemente, não para os construtores de Nabta Playa. Mas o que mais impressiona é que eles conheciam a precessão terrestre. O fato de que nosso planeta balança como um peão, mudando a posição das estrelas no céu em um ciclo de 26.000 anos. Essa descoberta só foi oficialmente feita pelo grego Hiparco, no século II a.C. Ou seja, esses africanos sabiam disso 5000 anos antes. Um conhecimento tão avançado que parecia impossível para a época. Como se no Brasil colonial alguém tivesse descoberto a teoria da relatividade antes do Einstein nascer. A pergunta que não quer calar: de onde veio esse conhecimento? E esse mistério não estava restrito à África. Milhares de quilômetros ao norte, outro povo também esculpia o céu em pedra. Capítulo 2. Guzek, o Stonehenge alemão que mudou tudo. Vamos agora para 1991. O Muro de Berlim acabará de cair. A Alemanha estava se reunificando, e arqueólogos finalmente puderam explorar territórios que ficaram décadas fora de alcance. Foi quando fizeram uma descoberta que mudaria nossa compreensão sobre a Europa pré-histórica. Do alto, Guzek parece uma nave espacial que pousou no meio dos campos alemães. Na verdade, é um círculo de madeira e terra construído há 7000 anos, mais antigo que Stonehenge. O que torna Guzek especial não é seu tamanho. São apenas 75 metros de diâmetro, como um campo de futebol society, mas sua precisão cirúrgica. Imagine projetar algo com a precisão de um relojoeiro suíço usando apenas ferramentas de pedra. Os construtores criaram 2 pequenas aberturas nas direções sudeste e sudoeste. E aqui vem a mágica. No solstício de inverno, 21 de dezembro, o sol nasce exatamente por uma abertura e se põe exatamente pela outra. É como se fosse um calendário gigante esculpido na terra. Mas para conseguir essa precisão, eles precisaram observar o céu por pelo menos 100 anos seguidos, passando o conhecimento de geração em geração, como uma receita de família que vai sendo aperfeiçoada ao longo dos séculos. Imagine os avós contando para os netos: olha bem, meu filho, quando o sol nascer bem ali naquela fresta, é hora de preparar a terra para o plantio. Era uma sociedade que vivia em harmonia total com os ritmos da natureza, algo que nós, com toda a nossa tecnologia, acabamos perdendo. Mas a genialidade não parou na Europa. Do outro lado do Atlântico, aqui mesmo na América do Sul, outro povo criou algo ainda mais preciso. Capítulo 3. Shanquilo, o calendário solar mais preciso do mundo antigo. Agora vamos para nossos vizinhos sul-americanos, no Peru. Em 2007,
Arqueólogos fizeram uma descoberta que deixou o mundo científico de boca aberta. O calendário solar mais preciso já construído na antiguidade. Shankiru não é uma construção única, mas sim um conjunto de 13 torres de pedra alinhadas como soldados em formação, espalhadas por 300 metros na encosta de uma montanha. De longe, parecem dedos gigantes apontando para o céu, como se fosse uma mão ancestral tentando tocar as estrelas. Mas a genialidade está nos detalhes. Existem 2 pontos de observação, um a leste e outro a oeste das torres. De qualquer um desses pontos, você consegue determinar com precisão o dia exato do ano apenas observando onde o sol nasce ou se põe entre as torres. A precisão, apenas um dia de erro em todo o ano. Para vocês terem uma ideia, isso é 2 vezes mais preciso que o calendário juliano criado por Júlio César em Roma. Imaginem os agricultores antigos do Peru, vivendo em uma região árida onde saber exatamente quando começam as chuvas pode significar a diferença entre uma colheita abundante e a fome. Eles criaram um GPS celestial, um Google Calendar feito de pedras que nunca falhava. Enquanto nós hoje dependemos de aplicativos no celular para saber que horas são, eles tinham as montanhas como relógio e as estrelas como calendário. Uma tecnologia que funcionava há 2300 anos e ainda funciona hoje. É impressionante pensar que, no mesmo período em que isso foi construído, do outro lado dos Andes, aqui no Brasil, povos indígenas já tinham conhecimentos astronômicos semelhantes. Não por acaso, muitas tribos brasileiras ainda hoje usam as posições das Pleiades para determinar a melhor época de plantio. Enquanto na América os povos guiavam suas colheitas pelo sol e pelas estrelas, na longínqua Macedônia uma montanha guardava segredos igualmente impressionantes. Capítulo 4. Kokino. Observatório esquecido que a NASA reconheceu. Nossa próxima parada é em um lugar que 99% das pessoas nunca ouviu falar, Kokino, na Macedônia do Norte. Um nome que até parece personagem de novela, mas que esconde um dos segredos astronômicos mais impressionantes do mundo antigo. Em 2001, o arqueólogo Jovica Stankowski estava fazendo uma trilha nas montanhas quando tropeçou em algo estranho. Símbolos místicos esculpidos em rochas vulcânicas. No início, pensou que eram apenas desenhos decorativos, como os grafites que você vê nos muros de São Paulo. Mas quando levou as fotografias para especialistas, descobriu algo extraordinário. Aqueles símbolos correspondiam exatamente às posições do Sol e da Lua em diferentes épocas do ano. Os entalhes, feitos há 3.800 anos, não apenas rastreavam os movimentos solares, mas também os ciclos lunares. Eles conseguiam prever eclipses solares e lunares com uma antecedência que faria inveja aos astrônomos modernos. É como se fosse um manual de instruções cósmico esculpido na rocha, onde cada símbolo era uma página explicando os mistérios do céu. Um livro de astronomia que resistiu a 4 milênios de chuva, vento e tempo. O mais impressionante, a NASA, a mesmíssima agência que coloca humanos no espaço, reconhece Kokino como um dos 4 observatórios astronômicos antigos mais importantes do planeta. E a parte triste da história, apenas cerca de 3.000 pessoas visitam esse lugar por ano. Menos gente do que vai a um jogo do Corinthians em um domingo qualquer. Esses antigos macedônios, porém, entenderam algo que nós, com toda nossa pressa moderna, às vezes esquecemos. Para compreender o futuro, é preciso primeiro reconhecer os padrões do passado. Eles eram verdadeiros cientistas de dados da era pré-histórica. E se na Europa já se antecipavam eclipses, na África Ocidental surgia uma tradição que unia o céu e a eternidade dos antepassados. Capítulo 5. Os Círculos de Pedra da Senegâmbia. Onde a astronomia encontra a eternidade. Nossa história final nos leva para a África Ocidental, na fronteira entre Senegal e Gâmbia. Esta é, talvez, a história mais bonita e mais tocante que vou contar hoje. Espalhados por uma área de 30.000 km², imagine um terço do estado de São Paulo inteiro. Existem mais de 1.000 círculos de pedra construídos entre os séculos 13 e 14 da nossa era. Cada círculo é formado por 10 a 24 colunas de laterita, uma pedra avermelhada típica da África tropical, com 1 a 2,5 metros de altura. De longe, parecem grupos de pessoas em pé, como se fossem ancestrais petrificados guardando eternamente algum segredo sagrado. Durante 10 anos, arqueólogos tentaram decifrar o mistério desses círculos. Eram templos, observatórios, marcos territoriais. A resposta, quando finalmente veio, foi mais poética do que qualquer um imaginava. Eles descobriram que os círculos são, ao mesmo tempo, cemitérios e observatórios astronômicos.
Os antigos africanos enterravam seus mortos no centro dos círculos e posicionavam as pedras de forma que, em datas especiais do ano, a luz de determinadas constelações brilhasse diretamente sobre os túmulos. Eles acreditavam que as almas dos falecidos seguiam a luz das estrelas para o céu. Era uma forma de criar uma ponte entre a Terra e o cosmos, entre os vivos e os mortos, entre o temporal e o eterno. Isso me lembra muito nossa tradição brasileira do Dia de Finados. Todo novembro, milhões de brasileiros vão aos cemitérios visitar seus entes queridos, levam flores, acendem velas. 1000 anos atrás, na África, havia pessoas fazendo a mesma coisa. Mas em vez de flores e velas, eles traziam a luz das estrelas. Em vez de visitas anuais, criaram monumentos que mantêm essa conexão para sempre. Essas histórias, espalhadas por diferentes continentes, revelam o mesmo traço humano, a busca por compreender o cosmos e o nosso lugar nele. Depois de conhecer essas 5 maravilhas, uma pergunta não sai da minha cabeça. Quem eram mais inteligentes, nós ou nossos ancestrais? Nós temos o telescópio Hubble que enxerga galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Temos computadores que fazem trilhões de cálculos por segundo. Temos aplicativos que nos dizem a temperatura de qualquer cidade do mundo com um toque no celular. Mas eles tinham algo que talvez estejamos perdendo: paciência, observação constante e uma conexão profunda com os ritmos naturais do mundo. Para criar Nabta Playa, gerações inteiras dedicaram suas vidas a observar as estrelas. Para construir Guzek, comunidades inteiras trabalharam durante décadas sem saber se seus filhos ou netos viriam o projeto completo. Para esculpir Coquino, artistas passaram anos gravando símbolos que só fariam sentido completo décadas depois. Era uma ciência feita de contemplação, não de pressa. Um conhecimento construído em séculos, não em semestres letivos. E talvez a lição mais importante seja esta: não importa onde você nasceu, em que época viveu ou que tecnologia tinha à disposição. Os seres humanos sempre olharam para o céu com a mesma curiosidade, a mesma fome de compreender seu lugar no universo. As estrelas que vemos hoje à noite em qualquer praia brasileira são exatamente as mesmas que os construtores de Nabta Playa observavam no Saara verdejante, que os agricultores de Chanquilo usavam para planejar suas colheitas, que os artistas de Coquino transformavam em arte rupestre. Somos todos filhos das mesmas estrelas. E talvez, só talvez, nossos ancestrais entendessem isso melhor do que nós. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno, seja na praia de Ipanema, seja no interior de Minas Gerais, seja em qualquer lugar do nosso vasto Brasil, lembre-se: você está vendo a mesma obra de arte cósmica que inspirou gerações de cientistas, artistas e sonhadores ao longo da história humana. E quem sabe, talvez você descubra algo que eles não viram, ou talvez eles tenham visto algo que nós ainda não compreendemos. O universo ainda guarda muitos segredos, e a chave para decifrá-los pode estar não apenas nos nossos telescópios modernos, mas também na sabedoria ancestral daqueles que vieram antes de nós. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, as respostas para o futuro podem estar escritas nas estrelas do passado. Tchau! Gostou desta viagem no tempo? Então deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder outras histórias incríveis que a humanidade tem para contar.